E aí, gente, tudo bem com vocês? Quero fazer um vídeo hoje para explicar um pouco sobre a pesquisa que eu tenho feito em comportamento governado por regras, uma pesquisa que eu me uni a um grupo de um professor que eu conhecia na universidade. E aí, quando eu precisei de experiência em pesquisa para conseguir aplicar pro PhD, que finalmente eu consegui, também vou postar um vídeo falando para vocês um pouco como foi essa jornada. Entrei em contato com ele e entrei nesse grupo de um assunto muito legal e apesar de ser uma pesquisa básica, já vou explicar para vocês, explico lá embaixo que é uma pesquisa básica, tem uma aplicação prática que acho que talvez faça sentido na vida de vocês e ajude vocês a pensar sobre algumas coisas, né? Mas antes de falar desse assunto, eu quero mostrar uma coisa pra vocês, né? Quero fazer esse vídeo aqui sem cortes pra tentar, sei lá, eu me sinto mais natural assim. Vamos ver. Enfim, quero mostrar pra vocês o consultório que eu atendo. Esse consultório eu atendo aqui na Penha, em São Paulo, né, com a Camila. Na verdade, esse consultório aqui é da Camila e ela divide comigo, né? Desde que eu me formei na faculdade, já tenho acesso aqui ao consultório. E cara, vocês vão ficar. Isso daqui é uma coisa que vocês não sabem, tá? Eu vou mostrar isso pra vocês. Mas antes eu vou fechar aqui, vocês vão entender. Onde fica esse consultório? É isso que eu quero mostrar pra vocês. Descer as escadas aqui. Rapidinho. Aqui nesse andar tem como que é o nome? Tem aulas de crochê, né? Então o consultório fica lá em cima e aqui na semana tem aulas de crochê com a galera mais velha, né? Crochê, né? Sem julgamentos. Enfim, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Vocês acreditam, né? Acho que quem me acompanha no Instagram já sabe que porta é essa. Porta da minha casa. Vocês acreditam que eu tenho um consultório em cima, no andar aqui de cima da minha casa? Olha que sorte. Muita sorte, por quê? Porque esse consultório aqui, conforme eu falei pra vocês, é da Camila, certo? Quando eu vim morar aqui, junto com a minha mãe, eu nem fazia psicologia na época, eu fazia direito, né? Eu larguei o direito, né, no quarto semestre. E cara, olha que sorte, né? A Camila tava... No final da minha graduação, a Camila já tinha se formado, talvez há alguns anos, e ela tava montando o consultório dela. E aí eu dei a sorte de conseguir essa parceria com ela para eu conseguir atender ela também. Apesar de que dos meus pacientes, a maioria serem online, é muito bom quando é bom ter a possibilidade das pessoas serem atendidas de forma presencial. Porque na maioria das vezes as pessoas querem ser atendidas de forma presencial, né? E a minha experiência é curiosa porque as pessoas me procuram, aí elas perguntam se tem presencial, a gente marca uma primeira sessão presencial e depois ela nunca mais aparece porque ela só quer online. Então acho que acredito que as pessoas têm um pouco de receio de conhecer alguém de forma online e não tornar isso físico, digamos assim, né? Então, primeiro você conhece a pessoa pessoalmente, você vê que ela existe ali, né? E depois você segue na terapia online. É interessante. Enfim, ficou aí essa curiosidade pessoal minha do consultório ser em cima da minha casa, uma facilidade, uma sorte que eu tive, na real, né? Sei que quando os psicólogos estão no início de carreira, é muito difícil você... né, acabar encontrando um consultório que além de você ganhar pouco, você vai ter que dividir o valor, então tudo isso é muito complicado, mas né, eu dei essa sorte aí de encontrar a Camila, né, de morar no lugar certo, na hora certa e ter o consultório lá em cima. Enfim, vou falar agora aqui um pouco para vocês do tema realmente desse vídeo. Sobre o comportamento governado por regras. Por que eu falei que é uma pesquisa básica, né? Só para vocês entenderem bem como funciona essa questão. Quando a gente fala uma pesquisa básica, a gente está se referindo a pesquisas que elas não são necessariamente voltadas ao benefício da sociedade. Elas não têm um objetivo final de contribuir com a vida das pessoas, no sentido de encontrar a cura para uma doença ou um tratamento para um transtorno. Não, a pesquisa básica ela tem um foco em descobrir um fenômeno. Então, existem milhares de coisas na psicologia e em todas as outras ciências que a gente não sabe. E aí a gente vai
tentar descobrir através da ciência, certo? A pesquisa básica, ela vai unir esses conceitos. Então, imagina que a pesquisa básica, ela é um tijolinho de uma parede gigantesca de vários outros conhecimentos, achados científicos, que todos juntos podem ali contribuir para uma pesquisa aplicada. A pesquisa aplicada, essa sim é aquela pesquisa voltada ao benefício das pessoas, a uma aplicação, a alguma coisa útil para a sociedade, né? Então, o que é, por exemplo, o conhecimento que vai ser aplicado na clínica. Se você é um psicólogo clínico, um nutricionista, um médico, enfim, alguém da área da saúde que está ali diretamente com o paciente, você está usando a pesquisa aplicada, o que foi encontrado na sua ciência que ajuda diretamente as pessoas e você está estudando aquilo para aplicar na vida das pessoas. Só que aquela pesquisa aplicada, ela é um montão de pesquisa básica, de achados, e foi construindo um corpo de conhecimento que conseguiu, enfim, chegar ali no benefício final, né, da ciência, né, com relação a contribuir à vida das pessoas. Eu acho isso super legal, não sei se vocês acham isso legal. Enfim, eu tô contando tudo isso para dizer que a pesquisa que eu tô hoje é uma pesquisa básica, ou seja, o foco dela é entender melhor o fenômeno do comportamento governado por regras e não da aplicação dele para a vida das pessoas. Mas como eu estou fazendo esse vídeo aqui para o público geral, eu quero, né, explorar, eu quero extrapolar os achados, né, desse conceito para trazer algo prático, né? Eu sei que é bom você ver um vídeo que, além de ser legal, né, que seja curioso, mas que às vezes te traga alguma reflexão ou te faça pensar sobre algumas coisas. Então, ainda que a pesquisa seja básica, eu quero extrapolar esses achados para te ajudar, tá bom? Então vamos lá. Comportamento governado por regras. Vamos pensar aqui, separar em duas coisas, né? Como você aprende a viver a vida? Já parou pra pensar nisso, né? Você nasce num mundo cheio de regras, certo? Num mundo cheio de regras e você, através dos seus pais, das pessoas que cuidaram de você quando você era criança, você aprendeu essas regras, certo? Então, seu pai te ensinou que você tinha que atravessar a rua quando estivesse verde o sinal, e aí você atravessa no verde, e se você estiver atravessando no verde, os carros vão ter a tendência de te respeitar e parar, né? Se você estiver olhando o sinal vermelho, os carros vindo, talvez eles ignorem que você está passando, eles não prestem atenção em você, e aí você sofra algum acidente. Imagina se a gente tivesse que aprender a atravessar a rua ou qualquer outra coisa da vida através só da experiência. Muitas vezes a experiência não nos dá outra chance de tentar de novo, a gente pode morrer com aquilo, né? Imagina você, sei lá, comer alguma coisa estragada porque ninguém te avisou da regra de que se você comer fora da validade, talvez você passe mal com alguma comida. Então, a regra de olhe a validade do alimento é uma regra muito útil, né? E a gente precisa ser avisado dessa regra antes de consumir um produto, concorda? Então, várias regras contribuem para a nossa vida. Então, a gente tem um estímulo verbal, né, o que a gente chamaria dessas regras, né, são essas indicações de alguma coisa que está por vir. Então, você não entrou em contato com uma situação, mas alguém antes descreveu toda essa situação para você. Então, você vai chegar lá no lugar e vai fazer isso, isso e isso. Você vai pegar o carro e quando você olhar pro carro, você vai olhar o retrovisor. Eu não sei dirigir, tá, gente? Então, se eu falar merda aqui, enfim, me perdoem. Mas você vai olhar o retrovisor, vai arrumar o retrovisor para saber como você vai fazer a baliza. Aí você vai girar meia lua pro lado. Sabe, cara, como que você aprenderia a fazer uma baliza na marra, na experiência? Você concorda que seria muito mais difícil e demorado? Ou talvez, dependendo da pessoa, impossível, dirigir um carro sem que antes haja alguém te descrevendo como faz isso, como liga, como passa a marcha, como arruma o retrovisor, enfim. Você concorda? Então as regras elas são muito úteis para a gente ganhar tempo. Alguém foi lá, aprendeu como fazia e traz pra gente toda a descrição de como faz aquilo e a gente ganha tempo. A gente vai lá e faz. Ótimo, né? É ótimo ter pessoas, por exemplo, na nossa rotina, na nossa vida de forma geral, que conseguem dar bons conselhos, né? Então, uma pessoa, por exemplo, tem, sei lá, a mãe que ajuda ele com relação a trabalho, então ela sabe montar um currículo, sabe o site específico para achar o trabalho.
e aí você conseguiu achar um trabalho por conta da sua mãe te descrever as regras de como funciona o mercado, de como você acha uma vaga, né? É bom você ter, por exemplo, aquele seu amigo que sabe tudo de relacionamento e te fala quando parar, quando avançar, quando chamar a pessoa para sair, e aí você só consulta ele e ele te descreve as regras dos relacionamentos, como as coisas funcionam. Tudo isso é muito bom, concorda? Você ter pessoas que te ajudem através de regras faz com que a sua vida seja facilitada. Mas, como tudo na vida, né? Nem tudo são flores, então as regras têm um limite. E é desse limite que é interessante a gente falar. Qual o problema do comportamento governado por regras? Volto a dizer, existe comportamento governado por regras, certo? Você aprendeu através de instruções. E existe o comportamento modelado pelas consequências, pelas contingências, né? Pela situação daquele momento. Então você pode, por exemplo, pegar a receita, ou ver a regra e descobrir como faz um bolo. Ou você pode olhar meia dúzia de ingredientes que está na sua casa e falar o que eu posso fazer com isso. E construir uma coisa do zero, seja lá ela qual for, se é comestível ou não. De um lado você está aprendendo com a experiência, com aquilo que você tem acesso agora, sem ninguém te orientar, e do outro você está seguindo uma orientação. O ponto é, o comportamento governado por regras, ele gera algumas limitações nas pessoas. Olha que interessante. Tem uma pesquisa do Steve Hayes, né, com outros colaboradores, que eles construíram um jogo. E nesse jogo, eles fizeram as pessoas pontuarem esse jogo. Então, eles construíram um jogo e eles separaram as pessoas em 2 grupos. Adivinha quais são esses grupos? As pessoas que aprenderiam o jogo através da experiência, ou seja, ele ia colocar ali o jogo e a pessoa ia ter que ir testando, aprendendo, mexendo, errando até saber como pontua. E do outro lado, ele colocou as pessoas através da regra, ou seja, a pessoa ia sentar ali já com a regra toda descrita de como ela poderia pontuar. O que aconteceu, gente? Acho que é meio óbvio, né? As pessoas que tinham uma regra de como pontuar no jogo, desde o início, elas já começavam pontuando muito bem e seguindo muito bem na pontuação do jogo. Já as pessoas que aprendiam através de experiência, elas tinham uma curva de aprendizagem até descobrir como pontuar no jogo. Então elas tinham que fuçar, aprender, se virar, acertar e errar. E aí elas, em algum momento, imagina aqui, ó. Aqui são as pessoas que seguiram a regra. Aqui são as pessoas que aprenderam através da experiência. Enquanto as pessoas, já num primeiro momento, que seguem regra, já estavam pontuando, as pessoas, através da experiência, iam fazendo testes, errando e acertando. Só que em determinado momento, essas pessoas tinham o mesmo resultado. Ou seja, em algum momento as pessoas, através da experiência, aprendiam a pontuar igualmente as de regra e elas seguiam uma jornada em comum, todos pontuando muito bem, até porque o jogo era muito simples. E aí o que os pesquisadores fizeram? Eles mudaram as regras do jogo. Então eles fizeram com que tudo aquilo que eles disseram para as pessoas que tinham regra não valesse mais de nada. Já as pessoas que não tinham regra, elas já não tinham mesmo, né? Então mudar a contingência ali do jogo, né? Mudar a situação do jogo, as regras do jogo, era um ambiente mais comum para elas. O que aconteceu? A partir do momento que as pessoas que seguiam a regra não funcionava mais para aquele jogo, o desempenho delas caía muito. E elas demoravam muito mais para pontuar comparado às pessoas que nunca tiveram regra. As pessoas que nunca tiveram regra, elas estavam mais aptas para mudanças no ambiente. Como elas aprenderam na marra, elas conseguiam detectar pequenas mudanças no jogo que faziam elas ultrapassar aquela dificuldade da mudança de regra e voltar a pontuar rapidamente. Já as pessoas que lá no início seguiam regras, elas tinham dificuldade para começar a pontuar, visto que elas não precisavam olhar com atenção para o jogo, porque era só seguir regra. Então, o comportamento governado por regras, ele tem a característica de trazer o que o Hay chama de inflexibilidade ou rigidez psicológica. Uma vez que existe um mundo onde as pessoas já me descreveram como ele funciona e eu só sigo aquelas regras, quando as coisas mudam, eu não consigo me adaptar, ou não consigo me adaptar com tanta facilidade assim.
porque eu só seguia regras. Eu não aprendi a observar o meu ambiente, a olhar pequenas mudanças e mudar o meu comportamento, a perceber que eu errei e tentar novas coisas. Então, vamos extrapolar aqui o conhecimento. Aquela pessoa certinha, que segue todas as regras, que sempre tem uma pessoa para orientar, que ela consegue achar boas pessoas ao redor dela, ótimo, né? Muitas vezes ela vai ter o problema de não conseguir se adaptar em ambientes onde regras não funcionam. Porque tem uma questão das regras, né? O fato de ter regra não quer dizer que aquela regra tem relação com a realidade, ou seja, que seguir aquela regra vai dar certo para você. Às vezes você pode estar em um contexto onde uma pessoa te dá bons conselhos, mas vira e mexe, ela é uma pessoa falha, os conselhos dela não vão servir. Então, a adaptabilidade humana, ela precisa... as pessoas, para se adaptarem, elas precisam ter esse equilíbrio entre buscar a orientação dos outros, conseguir seguir regras e ao mesmo tempo ter a autoconfiança, né, de conseguir fazer as coisas por si mesmo. Você ir lá e fazer as coisas por você, não perguntar para alguém, não olhar uma orientação à regra, aprender como faz e do começo ao fim de uma coisa difícil, fazendo e errando. Isso é bom para nossa capacidade de observar as mudanças na nossa vida. E isso, cara, tem uma aplicação muito importante. Porque todos nós temos o que, né, a gente chama de autorregra, que são verdades que a gente diz para nós mesmos. Então, uma pessoa pode ter ouvido muitas vezes na infância que ela não é digna de amor, por exemplo, que ela precisa, para ela manter alguém na vida dela, ela precisa se doar demais. Isso é uma autorregra, concorda? Para eu manter as pessoas na minha vida, eu preciso sempre dar o meu melhor. Sempre ser disponível, sempre dizer sim, senão as pessoas vão embora da minha vida. Concorda que isso é uma autorregra e que, por ser uma regra, ela pode não servir para todos os ambientes? É bom para você ter uma regra de como se relaciona tão rígida assim? Tem pessoas que você vai ter que aprender a dizer não em prol de uma relação saudável, concorda? Ou, por exemplo, se você é uma pessoa solteira e quer se relacionar com outras pessoas e vai ouvir, por exemplo, a regra de alguém que, né, na internet tem muito disso, as pessoas dão regras de como você se relaciona, o que deve fazer, qual o papel do homem e da mulher com relação ao início de um date. E aí, essas regras funcionam para todas as pessoas? Provavelmente não. Se você é um seguidor de regras, você é uma pessoa pouco adaptável. E isso é ruim para você. Então acho que a lição para esse conceito é de que é muito bom ter pessoas que a gente possa contar. É muito bom seguir orientações. E isso, desculpa, eu não quero... Eu tô tentando aqui dar uma conclusão final, mas eu só preciso explicar uma coisa antes. A tendência de uma pessoa, pelo menos é o que as pesquisas dizem, a tendência de uma pessoa seguir regras ou não tem relação com a história de vida dela. Ou seja, se uma criança nasceu num ambiente caótico, onde seguir as regras não funcionavam, ela vai virar uma criança, ou uma pessoa, um adulto, que vai tender mais a confiar no que ela vai fazer do que orientações de outras pessoas. Porque quando ela seguiu, não deu certo. Então eu vou dar um exemplo simples, sei lá, a criança que ouve do pai fala assim, na volta a gente compra. Isso é uma regra, concorda? Ele está descrevendo uma situação. Quando a gente voltar, a gente vai comprar, seja lá o que for. Quando isso não acontece, a criança já tem ali em uma situação, né? Não estou falando, nossa, é o trauma, né? Tô dando um exemplo, né? Mas a criança tem ali uma situação de que o que o pai dela descreveu não costuma acontecer. Logo, as próximas vezes que ele falar coisas parecidas, a criança vai tender a não acreditar. Talvez aquela criança chore porque ela sabe que não vai ter na volta, né? Então, é um exemplo simples, mas a gente tende a lidar com as pessoas assim, né? Você não tem aquele seu amigo que ele fala que vai no lugar e você sabe que ele não vai, né? Ou a pessoa que você sabe que não importa o que ela vai falar, você vai ter um feeling do que ela vai fazer ou não, porque a palavra dela não tem muito poder. Então o que aquela pessoa te ensinou? Ela te ensinou que o que ela descreve não corresponde com a realidade. Você tem que, com a sua experiência, olhar alguns sinais dela de que ela quer ou não quer ir, de que ela vai ou não vai, de que ela prometeu e vai fazer ou não vai fazer, certo?
Então, o segmento de regra tem um pouco da história individual. Um pouco não, tem muito da história individual. Um exemplo do Brasil, a gente eu vou tentar não... Nossa, gente, eu tô aqui pedindo desculpa porque o vídeo é longo, né? Mas enfim, eu prometo que eu vou terminar rápido. Mas eu tô tendo isso muito na prática, né? Aqui no Brasil a gente tem... a gente não segue muito as regras, essas coisas sociais de chegar no horário ou de cumprir com um e-mail de acordo com o que a pessoa pediu. Eu não tô falando mal da gente não, tá? Mas a gente tem uma tendência de ser mais maleável com relação à instrução. A gente dá o nosso jeitinho. E agora eu tô entrando em contato com a Universidade Americana, né? Passando vários perrengues de burocracia, coisas para assinar, taxas para pagar e coisas assim. E eu fico besta de como o que eles me escrevem nos e-mails realmente acontece. E isso costuma ser um problema para mim, porque eu procrastino as coisas e eu acabo me ferrando muito mais do que normalmente eu me ferrava nas situações onde eu estava, por exemplo, na faculdade, onde você ganha um prazo a mais, onde o professor flexibiliza para você, onde as regras não funcionam de forma restrita, né? As pessoas são mais maleáveis a mudar, né? Então você fica mais acostumado de não seguir a orientação de forma rígida. E tem uma questão cultural, né? Porque pelo que eu tô sentindo agora, e não posso falar pelos americanos, mas dessa universidade que eu tô entrando em contato, eles já são mais restritos. Então, cara, você lê um e-mail de uma coisa que você precisa fazer, faça, porque se não fizer, as consequências daquele e-mail realmente descritas ali, elas vão acontecer. Então, enfim, eu tenho aprendido bastante com isso. E, enfim, né, para não me enrolar aqui, um vídeo ficar muito redundante, acho que eu abarquei a maioria aqui dos conceitos que eu queria. Então, ser uma pessoa flexível é ser uma pessoa que ouve orientação, mas que tem autonomia, né, de fazer por si só, de fazer você mesmo, de não pedir opinião para as pessoas, né? Se você é essa pessoa, e eu falo com propriedade porque eu já fui essa pessoa, mas se você é uma pessoa que não dá um passo sem perguntar a opinião de alguém, você precisa rever essa questão. Você precisa apagar para ver mais vezes, tentar fazer por você mesmo, errar e acertar, pesquisar. Isso gera uma autonomia que melhora a sua autoestima, né? E te deixa menos vulnerável à opinião dos outros. Porque as pessoas são pessoas, elas podem errar e todas as regras podem sempre ser falhas, né? Então as pessoas podem te descrever situações que você segue e no final das contas não era bem assim. Então acho que parte de ser uma pessoa flexível é isso, é conseguir questionar regras, segui-las, mas também questioná-las, né? Ser uma pessoa atenta às mudanças no ambiente. Esse vídeo fez sentido para você? Ficou dúvida sobre esse conceito? Eu posso melhorar aqui num próximo vídeo, a depender de alguma dúvida que surgir. E, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui sem nenhum corte. Eu gosto desse modelo, me sinto mais natural, então vamos ver se funciona, mas também estou disposto a mudar, né? Volto a dizer, sem regras muito restritas, né? Enfim, é isso aí, galera. Obrigado.